Ó, aqui são os faróis de milha que estão desmontados, né? Eles estão perfeitos em termos de integridade, não estão quebrados nem nada, estão bem sujos, né? E com a lente já um pouco desgastada. Vamos ver após a limpeza, de repente um polimento da lente, o que consegue melhorar, né? Mas esse é o antes deles, ó, né? Eles estão nessa condição. Vamos ver aí depois como que eles vão ficar. Então aqui os faróis de milha depois da limpeza, né? Não precisa, não é uma limpeza focada em perfeição, só o essencial, assim, feito com pincel e sabão, né? Tem ainda algumas coisas que ficam sujas? Tem, mas isso vai dentro do para-choque, acaba sujando de novo. Mas também é bom para eu poder avaliar o que tem que ser feito aqui, né? Acredito eu, por exemplo, aqui é onde o para-choque protege, você vê que o plástico da lente fica perfeito, e aqui é onde realmente ele recebe muito pedrisco, né? E vai danificando a lente. Então, tentar ir com o polimento, melhorar a maioria do que aparece aqui. Vamos ver se com o que sai com polimento manual e o que vai precisar usar uma. Eu não tenho politriz, mas eu tenho uns kits para colocar na furadeira. Vamos ver assim, alguns aspectos aqui que eu acho interessantes mencionar. Primeiro, são peças da Valeo, né, que absorveu a CBE, e são peças feitas na Bélgica. Tá vendo aqui? Né? Então assim, são peças importadas, não são peças feitas pela indústria brasileira. Outra coisa também. Agora a gente vai começar a falar da qualidade das lâmpadas, né? E fazer uma comparação aí entre essas lâmpadas de LED que estão invadindo o mercado de origem extremamente duvidosa e lâmpadas de reposição que não são uma Philips, uma Osram, uma GE, mas que tem uma qualidade relativa. Então aqui, o que acontece, né? Girando por trás aqui, eu percebi uma gambiarra num dos faróis, que eu vou fazer a limpeza depois, com um monte de vedação de silicone, né? Aí eu falei, bom, o que está acontecendo? Quando eu vou tentar tirar, né? Aqui eu já deixei solto, eu vejo que também tem mais umas gambiarras aqui, mas reparem que o corpo tá girando, ó. E não pode, porque aí quando você vai fixar a lâmpada, você gira e ele não trava. Então foi feita uma gambiarra, porque esse troço esquenta tanto que rachou a fixação e ela começou a girar. Ela vem meio que colada, não deveria girar. Mas numa lâmpada com uma qualidade razoável, como essa daqui da marca Tiger, não tem nem esse risco, porque é toda uma fixação metálica. Também quero falar mais uma coisa importante aqui. As lâmpadas, aqui no caso é a lâmpada H8, que usa aqui, né, de 35 watts. Isso é importante para não derreter o farol. Tem uma potência máxima aqui. Ela tem um desenho exato para encaixe aqui, né? Você tem aqui um desenho reto com uma determinada largura, aqui um desenho meio diagonal e mais largo, e aqui um desenho meio diagonal e estreito. Esse desenho é exatamente o mesmo. Agora eu vou tirar a capinha aqui. Exatamente o mesmo que a lâmpada reproduz. Então você tem um reto, um que é meio na diagonal mais largo e outro mais estreito. Para a lâmpada não correr o risco dela não entrar certo, né? Então ela só entra encaixada de acordo com o desenho e ela tem uma borracha de vedação própria. O que acontece? Essa lâmpada aqui, ela já nem tem direito o padrão do desenho. Todas as opções são bem folgadas, pode reparar. Esses dois aqui são iguais e esse de cima é o diferente. Ela serve
mas com a diferença que ela tem, eu posso virar ao lado e encaixar em duas opções que ela entra. Se bobear, deixa eu ver, ela entra até na terceira. Ela entra em qualquer, ó, ela entra em qualquer posição, o que é errado, né? Qualquer posição ela entra. Bom, aí ela esquentou demais. No caso desse lado aqui, estragou a fixação, que já não era lá das melhores, e os caras fizeram um festival de gambiarras aqui. Reparem novamente, sequer tem marca nisso aqui. Não tem marca de fabricante, indicação de potência, nada. Nada, nada, nada. Quer dizer, qual é a qualidade disso daqui? Se a pessoa, se o fabricante sequer coloca a própria marca e as especificações técnicas da lâmpada, né? Não tem qualidade nenhuma. Essa é a grande questão, né? Não tem nem no fio, no plug, não tem em lugar nenhum, né? Já aqui você tem uma lâmpada que traz a marca, as especificações, né? Que é o que se espera, o mínimo que se espera de alguém que produz algo que confia. Eu vou fazer a limpeza aqui e depois encaixar as lâmpadas. Bom, eu fiz o polimento das lentes à mão, né? Não quis usar boina, nem o kit adaptado para furadeira, pelo seguinte: todas as massas de polir que eu tenho aqui são extra fina, né? Tanto essa como essa daqui, ó, são massas extra finas. Mas eu fiz um método assim: primeiro eu fiz mais grosso com estopa, depois com algodão, né? E acredito que vocês possam ver que tem uma diferença. Mais que isso, não adianta, com esse material que eu tenho em casa, não vai solucionar. Tem que vir com uma camada abrasiva, tem que tirar uma camada, não dá 1 milímetro, certamente menos de meio milímetro, para poder tirar todas essas batidinhas de pedrisco. Mas é possível ver a diferença no brilho. Olha aqui para cá, né? Olha a diferença aqui no brilho, você enxerga o espelho. Ó, olha a diferença aqui onde fica o LED, né? A diferença onde você vê o nome, ó, né? Então assim, isso se dá também, o resultado vai afetar também a refração da luz que sai de dentro do farol. Ó, olha aqui o que a luz tem que enfrentar versus aqui. O ideal mesmo é fazer então o lixamento, né? Se possível com a treme-treme que o pessoal fala, né? Que é a orbital, não é a de girar, tá? É a orbital. E aí, assim, você vai refinando até chegar numa lixa 1200 e aí depois você faz o polimento. Mas eu não tenho equipamento para isso, né? E não é, assim, no caso desse carro aqui, eu não quero ter todo esse trabalho, né? Dependendo do carro a gente faz, mas no caso desse carro aqui eu não quero ter todo esse trabalho. Mas é plenamente possível. E aqueles kits restauradores, eu tenho um, ele é mais para quando tá tudo amarelado. Não é o caso aqui. Aqui você tem marcas de pedra, pedriscos ao longo da vida, né? Então, assim, não é o caso, tá? Continuando, eu consegui fazer uma boa limpeza no berço onde vai a lâmpada, para alisar isso daqui. Tinha sido usado super cola para compensar o defeito da lâmpada, dessa lâmpada porcaria aqui, que não estava vedando, o cara não estava conseguindo encaixar porque ela tinha quebrado, descolado, né? O funcionamento dela estava, a fixação dela estava descolada, daí veio, entrou com uma super cola que até escorreu aqui. Então eu removi toda a super cola, né? E embora visualmente pareça áspero, ele está razoavelmente liso, que aí com a borracha
que vem na lâmpada, eu fiz o teste, veda bonitinho, encaixa, veda bonitinho, então vai dar certo. Nesse caso daqui, no caso do outro lado que a lâmpada não tinha quebrado, não foi necessário fazer nada demais, porque não foi usado super cola. Eu removi também o silicone que estava ao redor aqui, e aí vai ser possível encaixar. Mas eu fiquei bastante satisfeito com o resultado do polimento manual, considerando até onde ele pode chegar, né? Acho que é possível ver aí na imagem a diferença, né? Você vê a diferença do DRL, que são as lâmpadas que acendem de dia, para cá, né? Assim, isso aqui provoca uma refração muito maior do que aqui que está polido. E também a parte do espelho, né? Que é onde a lâmpada, quando acionada, tem que atravessar. É isso, pessoal.